Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um episódio de Beleza Histórica. Esse quadro falamos sobre personalidades históricas que tinham alguma relação com a beleza ou que mudaram a história da beleza e assim por diante. Bom, gente, primeiro de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Botão vermelho aqui embaixo, não sei de que lado, mas enfim, aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever, por favor. Também não esquece de dar o like no vídeo, porque é muito importante. Então, não esquece do like. E aproveita também e ativa o sininho ali do lado do inscrever-se para você receber todas as notificações. E assim que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. E se o YouTube não te avisar, eu te aviso lá nas minhas redes sociais, tá? Então, é só você me seguir lá no Instagram. E eu vou deixar todos esses links aqui na descrição. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre outra mulher incrível. Assim como a Maria Antonieta, ela também morou no Palácio de Versalhes, mas não foi exatamente na mesma época. Bom, hoje vamos falar sobre a Madame de Pompadour. Eu acho que é assim que pronuncia. Bom, o nome verdadeiro dela era Jeanne Antoinette Poisson. Era tipo Joana Antonieta Peixe, o nome dela. Maravilhoso, sensacional, né? Bom, enfim. Jeanne Antoinette Poisson nasceu no dia 29 de dezembro de 1721 em Paris, na França. A família dela era de classe média baixa, e aos 4 anos, quando ela tinha 4 anos, o pai dela ganhou muito dinheiro fornecendo suprimentos para o exército francês, e assim a família dela começou a frequentar a alta sociedade parisiense. Porém, o pai dela se tornou um bode expiatório num escândalo envolvendo um mercado paralelo, que era meio ilegal. E para escapar da prisão e também da forca, ele abandonou a família e se mudou sozinho para a Alemanha, deixando a esposa e 2 filhos. Bom, a mãe da Jeanne acabou se casando com um homem chamado Charles. Era um homem bem rico, ele era patrocinador de vários artistas da época, e ele acabou assumindo a paternidade dos 2 filhos dela. Aos 5 anos de idade, a Jeanne Antoinette, a Madame de Pompadour, foi estudar no convento das Irmãs Ursulinas. Aos 10 anos, ela voltou para casa e assim a mãe dela começou a ministrar um curso um pouco diferente do que o curso que as freiras ministravam para ela. A mãe dela começou a ensiná-la a se tornar uma cortesã superior, ou seja, meio que uma acompanhante de luxo aos 10 anos. Bom, sei nem o que dizer sobre isso. Acontece que a mãe dela via nela um reflexo do que ela própria poderia ter sido e não foi. E ela acreditava que a filha poderia ter uma vida muito melhor que a dela, e para isso ela não iria medir esforços para inserir a filha nos lugares certos, com os contatos certos, até que ela conseguisse chamar a atenção do rei. Para isso, ela ensinou a filha a se arrumar, a se maquiar, então ensinou sobre moda, os vestidos da época, ensinou como é que usava o rouge nas bochechas, que era o que ela mais gostava de usar, porque nessa época o rouge era a moda do século, né? Antes disso, a moda era o ceruse veneziano, que nessa época também era usado. Para quem não sabe, eu já falei no vídeo da Rainha Elizabeth sobre o ceruse veneziano, eu vou deixar linkado aqui em cima. Ceruse veneziano nada mais é do que uma mistura de chumbo branco e vinagre que elas passavam no rosto como se fosse uma base. Era extremamente tóxico, elas ficavam uma semana sem tirar aquilo do rosto, ficava horrível, mas enfim, era a moda da época. Já o rouge era uma pastinha cremosa assim, meio rosada, meio alaranjada, tinha várias cores que elas usavam na bochecha como se fosse um blush, e algumas também usavam nos lábios como se fosse batom. Enfim, a mãe da Madame de Pompadour começou a ensiná-la a se maquiar, a se arrumar, e também ensinou como que usava o cabelo empoado. Já falei no vídeo da Maria Antonieta, vou deixar linkado também. O que é isso? Elas usavam pó no cabelo, que geralmente era farinha de trigo, e elas usavam para cobrir qualquer falha no cabelo e para dar um pouco mais de volume. Também usava umas perucas gigantescas, porém a Madame de Pompadour não usava essas perucas, ela usava só o cabelo empoado mesmo. Bom, ela acabou aprendendo como falar em público, como dançar, como tocar instrumentos e várias outras coisas que chamassem a atenção de homens poderosos da época. Bom, então aos 20 anos, a Jeanne acabou se casando com o sobrinho do padrasto dela, que era um banqueiro da época, e ele era um homem bem rico, então foi um casamento meio que arranjado. Mas o mais importante é que o marido dela era um homem bem rico e que o círculo social dele envolvia vários membros da realeza. Então isso era o mais importante, tanto para ela quanto para a mãe dela. E foi em 1744, em uma caçada de raposas organizada pelo marido dela,
que ela finalmente conseguiu chamar a atenção do rei Luís XV. E ela chamou atenção especialmente pela aparência dela, porque ela era considerada uma das mulheres mais bonitas da França e ela também estava sempre bem arrumada. O rei Luís XV sempre tinha uma amante oficial, e quando ele conheceu a Madame de Pompadour, o cargo estava vago, porque a última amante dele tinha acabado de ser envenenada e tinha morrido. Maravilhoso, né? Um cargo assim, bom, enfim. E para ser inserida na corte, ela se tornou então a Marquesa de Pompadour e passou a morar no Palácio de Versalhes como a amante do rei. Naquela época, gastar o dinheiro do reino era trabalho das amantes. Elas gastavam em roupas, sapato, festa, cosméticos, perucas e tudo que vocês podem imaginar. E com a Madame de Pompadour não foi diferente, ela gastava mesmo. Porém, ela começou a ser muito respeitada pelo rei, não só pela beleza dela, mas também pela inteligência. Depois que eles passaram a se conhecer um pouco melhor, ele percebeu que ela era uma das mulheres mais inteligentes do reino. Então ela acabou se tornando uma conselheira não oficial do rei e ela apoiou o Tratado de Versalhes e conseguiu apoio para fazer reformas que tornaram a França um dos países mais ricos do mundo. E além da esfera política, ela também estava muito envolvida em descobertas científicas e filosóficas. E era uma grande patrocinadora das artes, sempre homenageando o rei e a ela mesma com o trabalho dos artistas que ela patrocinava. Ela também foi uma grande apoiadora do iluminismo, o que rendeu vários inimigos para ela na corte de Versalhes. Em 1750, ela deixou de ser amante do rei e eles passaram a ser amigos, por conta de vários problemas de saúde que ela vinha tendo: bronquite, dores de cabeça crônicas e 3 abortos. Mesmo não sendo mais amante do rei, ela manteve a influência na corte, manteve o título, continuou lá morando em Versalhes e continuou aconselhando o rei. Depois disso, Luís XV não teve outras amantes oficiais porque ele dizia que a lealdade e o coração dele permaneciam com a Madame de Pompadour. Ela sofria de tuberculose e o próprio Luís XV cuidava dela. Mas no dia 15 de abril de 1764, aos 42 anos, a Madame de Pompadour faleceu no Palácio de Versalhes. Bom, agora algumas curiosidades sobre ela. Desde criança, ela foi treinada pela mãe dela para ser uma alpinista social e conseguir chegar até o cargo de amante do rei. Então, esse era o objetivo de vida dela e da mãe dela, mais da mãe do que dela própria. O casamento com o sobrinho do padrasto dela foi arranjado por ele mesmo, pelo padrasto, e ele acabou tornando o sobrinho o único herdeiro dele, de uma fortuna gigantesca, para ele ser digno de casar com a Madame de Pompadour, porque ele queria que ela também ascendesse à alta sociedade, porque ele também apoiava a ideia de torná-la amante do rei. Porém, o casamento acabou quando ela se mudou para Versalhes e se tornou amante oficial de Luís XV. Em 1759, ela comprou uma fábrica de porcelanas na França e ela gerou milhares de empregos e se tornou uma das maiores fabricantes de porcelana do mundo. As porcelanas que ela fazia eram maravilhosas, eram caríssimas, e em homenagem a ela foi criada a cor Rosa Pompadour. Como ela era uma grande patrocinadora das artes na época, ela era muito amiga de Voltaire e ele escreveu uma carta, poema, texto, enfim, muito legal para ela quando ela morreu. E do jeito que ele escreveu, parecia que o Luís XV ficou até meio depressivo depois que ela morreu. Bom, gente, é isso. Essa foi a história de vida da Madame de Pompadour. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da história dela. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma outra personalidade histórica que vocês queiram ver a história dela aqui no canal, deixem aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de me contar o que vocês acharam. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar aquele like maravilhoso no vídeo, tá? Não se esqueça principalmente do feedback aqui nos comentários, porque eu vou marcar o seu comentário com um lindo coração. E aproveita e já me segue lá no Instagram que eu conto todos os bastidores pra vocês. É isso, gente. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.